Chegamos ao último dia. Olá, graça e paz do Senhor. Que jornada, hein? Será que você está fazendo certinho? Espero que sim. Se não, você pode recomeçar. Fique à vontade, do jeito que você preferir. Ou você faz em 8, 10 dias, depois tenta de novo fazer em 7. Agora, eu quero relembrar você a nossa jornada. No primeiro dia, eu te dei 3 tarefinhas: ler o texto várias vezes, ler o contexto imediato e também comparar as traduções. No segundo dia, fazer marcações no texto. No terceiro dia, pesquisar em materiais auxiliares. No quarto, definir a mensagem principal. No quinto dia, preparar as aplicações e ilustrações. E ontem, sexto dia, começar a preparar um esboço, preparando tema, texto base e tópicos. Hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos preparar os subtópicos, depois, e aí é depois mesmo, tá? Aqui está na ordem certinha. Introdução e, por fim, a conclusão. O que são subtópicos? Preste bem atenção. Ou tópicozinhos. É tudo aquilo que você vai falar dentro de cada tópico. Por exemplo, vamos continuar com o exemplo do Espírito Santo, já que eu estou gravando uma aula seguida da outra, então está fresquinho aqui. Como ser cheio do Espírito Santo? Quais as características de quem é cheio do Espírito Santo? Número 1, quem é cheio do Espírito Santo anda em santidade. Eu não preparei nenhum texto base aqui, mas o que você ia fazer? Você ia pegar o versículo que você tirou essa lição, não pode ser da sua cabeça, tem que ser da palavra, e você vai explicar ele. No esboço, você vai escrever uma frase que vai lembrar você, caso você tenha que olhar para o esboço, como você vai fazer essa explicação. Então preste atenção, você não vai redigir um texto agora. Aqui só uma frasezinha basta. E aqui também você vai colocar pelo menos uma frasezinha que é a aplicação e uma frasezinha que vai lembrar você qual a sua ilustração. Outro detalhe, faça frases completas, tanto nos subtópicos quanto nos tópicos. Eu mesmo já fiz isso no passado e eu já vi muitos pregadores fazendo isso. 3 disciplinas espirituais para o cristão. Número 1, oração. Número 2, jejum. Número 3, evangelismo. Não, isso está errado. Coloque uma sentença completa aí no seu esboço para ele ficar bonito. Entendeu o que é tópico? Eu tentei explicar de uma maneira bem fácil de você entender. Introdução. Introdução são as primeiras palavras do sermão. Sou eu dizendo aquilo que eu vou dizer. Desculpa, eu gosto sempre de fazer essa brincadeira, mas é porque é um trocadilho mesmo. A introdução é você adiantar para a igreja o que você vai falar. Por exemplo, você pode resumir os tópicos. Irmãos, no dia de hoje eu quero falar com vocês a respeito de... Aí você fala o tema. E nós vamos falar sobre... Aí você fala os tópicos. É uma maneira. Ou você só faz um resuminho. Você fala ali o seu tema, olha, hoje nós vamos falar sobre isso, isso. Então abra sua Bíblia em tal lugar. Isso já é uma introdução. Tem N maneiras de fazer. Você pode colocar ilustração. Mas, estou dando aqui alguns conselhos rápidos para você fazer da maneira bem prática, bem simples. Que aí você não vai errar e já vai aprender a fazer introdução. Responda a pergunta, o que você vai falar hoje? Em 5 a 7 linhas. Detalhe, tanto aqui quanto na conclusão, pode ser um textinho. E por falar na conclusão, você já sabe que é um textinho, o que você tem que saber é que a conclusão é o fechamento. Na conclusão, eu não ensino nada de novo do que eu já ensinei na pregação. Eu posso resumir, olha que legal. Na introdução eu adianto, na conclusão eu resumo o que foi falado. Vou repetir, na introdução eu adianto o que vai ser falado, na conclusão eu posso resumir o que foi falado. Mas eu posso também somente relembrar o tema principal da mensagem e convidar a pessoa a colocar em prática. Esse é o tipo de conclusão mais fácil de todos. Incentive as pessoas a colocarem em prática aquilo que você pregou. Vamos ver como é que ficou meu esboço aqui? O tema e o texto você já conhece, então vamos para a introdução. Deixa eu ler para você. Nessa mensagem falaremos sobre como deve ser a vida de quem segue a Deus. Você verá como deve e como não deve ser o proceder. E aqui seria o proceder do cristão. Entenderá mais sobre sua natureza e o que fazer com ela.
saindo daqui preparado para caminhar com Deus verdadeiramente. Percebeu o que eu fiz? Eu dei uma resumida nos tópicos aqui, sem falar que eram os tópicos. Citei o tema da pregação e a pessoa já sabe o que está por vir nos próximos minutos. O primeiro tópico você já conhecia. Eu vou explicar somente esse aqui, depois eu só leio os outros para não ficar muito extenso. Primeiro subtópico, olha só, não sei se você percebeu, mas eu gosto de separar tópico por números, subtópico por tracinhos. Você pode fazer de outra maneira ou você pode seguir meu modelo. Significado de hipocrisia, ato ou efeito de fingir, de simular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingimento, falsidade. O que eu estou fazendo aqui? Antes de aplicar e ilustrar, eu estou explicando o que é a hipocrisia. Eu estou explicando o que eu trabalhei no versículo 6. E é importante também nesse tipo de pregação você manter ao lado do tópico aí o versículo que você tirou isso, tá? Você pode ver aí no slide. E aí vem a aplicação que eu escrevi para vocês. Você não pode ser uma pessoa na igreja e outra pessoa fora da igreja. E aí vem a ilustração, exemplo, mulher fumando antes de chegar no culto. Olha aqui para mim, vou fazer um teatrinho rápido para você entender como é que isso aqui funciona. Sempre que eu faço teatro fica muito claro na mente das pessoas. Então agora eu vou fingir que eu estou pregando somente essa parte aqui. Combinado? Então olha aqui para mim, eu vou olhar para a direita, para a esquerda e aqui para frente, olhando para você, como se de fato eu tivesse uma igreja aqui na minha frente. Irmãos, para começar, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós não podemos dizer que andamos com Ele se estamos nas trevas. João aqui está falando de sermos hipócritas. Quando nós paramos para pensar a respeito da hipocrisia, eu quero que você entenda o significado aqui. Eu tirei o significado aqui no dicionário português mesmo para você entender. Olha que interessante. Hipocrisia é o ato perfeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingindo falsidade. Tem pessoas na igreja que estão dessa maneira, que estão ali fingindo serem cristãos. Nós não podemos fazer isso. Não podemos ali na igreja fingirmos ser luz e lá fora sermos trevas. Entenda, meu irmão, certa vez aconteceu uma coisa comigo. Eu estava indo numa padaria domingo de manhã comprar pão. Quando eu estava voltando, eu tinha atrasado um pouquinho nesse dia, as pessoas já estavam chegando para ir para o culto. Eu estava numa rua que era uma reta bem grande, que depois eu virava à esquerda e estava na rua da igreja. E eu vi 3 pessoas que estavam indo para o culto, eu já conhecia, e uma dessas pessoas estava fumando. E quando estava chegando na esquina, essa pessoa jogou o cigarro no chão, pisou, e aí entrou na rua da igreja. Uma coisa fora da igreja e uma coisa dentro da igreja. Pronto, terminei meu teatrinho. Percebeu? Eu não vou falar exatamente o que está aqui. Eu posso acrescentar ilustrações e aplicações e colocações a respeito do texto de forma espontânea. Mas esse esboço está me guiando. Ele é um roteiro, ele é uma direção. Eu espero que você tenha entendido. Deixa eu ler para você como ficou aqui o restante. 2. O cristão deve, e aqui eu troquei, deve andar na luz. Andar na luz é obedecer à palavra de Deus. Isso é uma explicação. Note que aqui eu não coloquei uma ilustração, eu só coloquei assim, olha, se você diz que é cristão, você está dizendo que é um seguidor de Cristo. O seguidor de Cristo deve seguir os passos do seu mestre. Então aqui só tem explicação e aplicação. 3. Não podemos dizer que não temos pecado em nossa natureza. Herdamos uma natureza pecaminosa em Adão. E eu coloco uma referência para me ajudar a explicar isso. Em Cristo sepultamos a velha natureza. Então isso aqui é uma aplicação. Temos de lutar diariamente contra essa natureza que tenta ressurgir. Note que algumas aplicações ou até mesmo ilustrações você não vai ter preparado antes no material. Vai surgir à medida que você faz o esboço. Mas na minha metodologia, eu não gosto de chegar sem nada para o esboço. Então, eu já usei uma aqui que eu tinha preparado previamente, agora eu fiz alguns subtópicos aqui que não estavam preparados. Tópico 4. Devemos confessar nossos pecados, está lá no versículo 9.
além do arrependimento, para que haja perdão, tem que haver confissão. E aí eu coloco uma ilustração nova também, que é dar o exemplo de um filho desobediente. Afinal de contas, o pai ou a mãe, ele não só quer que o filho, melhor dizer, ele quer que o filho, quando ele venha errar, ele venha se arrepender, mas ele também peça perdão. Quantos pais, quando um filho novinho bate uma outra criança, por mais que o filho esteja arrependido, ele obriga o filho lá a pedir perdão para outra criança, porque ele entende que isso é importante. Com Deus não é diferente. Tópico 5. Não podemos dizer que não erramos no nosso dia a dia. Aqui, João descreve pecados cometidos no dia a dia. Isso que eu fiz aqui, meu irmão, é você reformular. E algumas vezes isso vai acontecer na explicação e na aplicação. Então você vai recontar quando for uma história, você vai reformular. Ou seja, você vai dizer as mesmas coisas com palavras um pouco diferentes. Então isso vai acontecer e você pode fazer isso. Andar na luz é andar sem andar na luz não é andar sem cometer nenhum erro, e sim se purificar diariamente. Olha que legal isso aqui, irmãos. Isso aqui sou eu fazendo uma aplicação para a igreja entender que andar na luz, andar com Deus, não é que eu não vou errar, mas que diariamente eu vou me purificar. Vamos para a conclusão? A conclusão ficou assim. Agora que você entendeu tudo isso, reflita em oração. Se há alguma contradição, mude isso. Quando você errar, confesse seu pecado e seja purificado para que você ande na luz como Deus na luz está. Percebeu? Eu convidei aqui as pessoas a praticarem. E é o que eu quero fazer com você agora. Quero convidar você a fazer não um, mas vários esboços seguindo esse passo a passo. Você vai terminar esse hoje e, dependendo da sua rotina, você vai começar outro. Você vai escolher outro texto, vai orar, vai começar a fazer igualzinho eu te ensinei aqui, até você dominar o preparo da pregação em 7 dias, e aí vai ficar fácil quando você precisar resumir em 5, em 4, até mesmo em 3. Gostou do desafio? Eu quero pedir uma coisa para você. Grava um vídeo, pode ser 2 ou 3 minutinhos, manda para mim no WhatsApp, até 1 minutinho dá. Conta a sua experiência, comprar o curso como aluno, e eu quero ouvir seu testemunho e mostrar para outras pessoas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério e vejo você em outros cursos e em outras aulas.